Olá, pessoal. Estamos aqui, eu e o Jorge Deluomo, no Portugal Connection, dentro dos estúdios Connection, para o nosso terceiro programa sobre o empreendedor. Tá? Hoje nós vamos conversar com um grande amigo, um empreendedor nato, que está aqui em Portugal já há alguns anos, para conhecer um pouco da sua história e conhecer também um pouco sobre programas de incentivo em Portugal. O nome dele é Marco Libertini, sócio da Algo Mais Consultoria aqui em Portugal. Vamos nessa, Jorge? Vamos nessa. Marco Libertini, bem-vindo ao nosso canal Portugal Connection. Hoje temos o grande prazer de tê-lo aqui conosco. O Marco está falando lá de Braga e nós vamos falar muito sobre programas de incentivo em Portugal, captação de recursos aqui, dicas de sucesso, dificuldades. O Marcos é sócio, na verdade, do Marco, né, que é o dono da Algo Mais, uma empresa de consultoria que vai trazer muita dica legal para vocês. E o Marcos, que trabalha também na Algo Mais, vai fazer uma pequena apresentação do Marco. Obrigado, Jorge. Fala. É um prazer estar novamente aqui com você, falando sobre empreendedorismo, que é o que a gente gosta, né? E prazer ainda maior ter o Marco, né? Um amigo que eu já tenho aí há mais de 20 anos, né, Marco? Por aí, né? Pois é. Nesse programa, onde vocês vão conhecer um pouco da história empreendedora do Marco e, principalmente, vamos falar, já ele vindo aqui para Portugal, vamos falar sobre programas de inovação, programas de incentivo a empresas aqui em Portugal, tá? PRR, Programa 2030 e todos os detalhes que cercam isso e cerca o dia a dia dos empresários que inovam. Tá? Então, Marco, bem-vindo. Vamos conhecer um pouquinho aí da tua história? Ok. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, né, para falar um pouquinho aqui da nossa trajetória, da nossa jornada, né? Agradecer o Marcos, agradecer o Jorge, né? Bom, assim, antes de mais nada me apresentar, né? Assim, eu tenho, meu nome é Marco Libertini Saad, eu tenho 51 anos, né? Estou em Portugal há praticamente 8 anos, né? E minha vida profissional sempre foi quer dizer, ela se dividiu entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? Eu sou formado na verdade eu tenho 3 formações. Eu sou formado em análise de sistema, né? Quando logo lá atrás, né? Depois eu fiz propaganda e marketing, e depois eu fiz uma pós-graduação em administração estratégica. Então eu sempre trabalhei dentro dessa área, né? Então, na área de comunicação, mas com muita tecnologia integrada, né? Então, eu cheguei a implantar um dos primeiros sistemas de CRM no Brasil. Enfim, a gente desenvolveu, né? Eu participei ativamente de desenvolvimento de sistemas, de softwares de gestão de relacionamento, gestão de cliente. E sempre, né, eu mudei para o Rio de Janeiro, né, muito novo, com 20 e pouquinhos anos, 21, 22 anos, para assumir a direção técnica de uma empresa que trabalhava para o Jornal Globo, né, fazendo um projeto junto com a área de classificados lá. E aí foi aí que eu descobri ali que o meu negócio era empreender, né? Saí de lá, montei uma empresa já na área de telecomunicações, né? Foi uma empresa que chegou, assim, que foi muito grande, chegou a ter 4 mil funcionários quase, né? Já atendia as maiores empresas desde a gente atendia a gente chegou a fazer até o próprio call center da Anatel, para vocês terem ideia, assim, do quanto do acervo técnico que a gente chegou a juntar. E em um determinado momento o modelo do negócio não me agradava muito, né? Então era um negócio que tinha mão de obra muito intensiva. A gente fazia quase 100 ou 150 contratações e demissões por mês, né? Então era um negócio que para a gente era muito trazia muita demanda trabalhista, muito, né? Então assim, essa mão de obra intensiva me incomodava muito. E aí a gente desenhou um projeto que era um projeto baseado na época de disruptura, né? Era um projeto na área de call center, mas com conceito de disruptura, né? No mesmo modelo do Airbnb, de Uber. E a gente começou a implantar isso no Brasil, e aí foi quando a gente teve
teve contato com como funcionavam os projetos de apoio aqui na Europa, né? Ele participou foi uma abordada por uma missão, né, de uns portugueses, né, na ocasião, e aquilo ali ficou, inclusive foi até dentro do próprio BNI nessa ocasião, se não me engano, e aquilo ali ficou aquele contato, aquilo ficou na minha cabeça, né? No mesmo dia eu marquei uma reunião com a empresa que chegou a apresentar esse projeto, né, e aí fui conhecer. E aí conheci o projeto de apoio, né, e juntando com outras questões de segurança, de pessoal mesmo, né, situação pessoal, eu digo, de momento de família, familiar, a gente falou, não, peraí, a gente decidiu sair do Brasil. Né? Marco, essa questão de incentivo, de apoio, foi fundamental para essa decisão sua? Ela foi assim, não vou falar que ela foi fundamental, porque o que acontece, né? A gente aí no Brasil que está acostumado a fazer as coisas, né? Só apanhando, só né? Tudo, né? Pegava um projeto gigantesco. Eu nunca tive apoio de nada, né? De ninguém, né? Nem de banco, nem de nada, né? A gente tudo, os empréstimos a juros caríssimos, tal. Então, quando alguém vem e fala para você, olha, peraí, você tem 80% de financiamento, né, a juros zero, né, para pagar em 9 anos, né, e não precisa devolver metade disso se o que você escreveu, né, que vai fazer e você conseguir atender as metas que você mesmo estabeleceu, né, você não precisa devolver metade daquilo. A gente olha e fala, peraí, né, isso não pode ser verdade, né? É algum conto, né? Tem conta aí, né? Onde é que tá, né? Onde é que tá a pegadinha do negócio. Então foi isso, né? Então a história que me contaram quando eu estava aí no Brasil foi essa, né? Mas eu falei, não, peraí, né? Vamos lá entender, né? E aí eu fui entender como é que funciona a União Europeia, né? Qual que é a lógica dos incentivos europeus, né? Mas você fez isso, Marco, antes de mudar esse entender ou já aqui em Portugal? Não, antes de mudar, né? Eu montei a empresa, né? Eu montei a empresa aqui em Portugal antes de mudar, né? Quase um ano antes de vir para Portugal. Eu submeti meu projeto de apoio um ano antes de mudar para Portugal. Que é esse modelo de tipo Uber, só que voltado para o call center. Era assim, eu posso explicar muito rapidamente, mas basicamente era isso. Eu tinha uma base de dados de pessoas que queriam trabalhar, uma base de dados de pessoas que precisavam, né, de um call center para vender, ou precisavam vender, né, e eu criei um sistema que juntava isso, né, e remunerava a plataforma por isso, né. Hoje parece uma coisa muito simples, mas há 10, 12 anos atrás isso era uma coisa bem inovadora, né? Sem dúvida. E isso tudo antes do Covid, né? Então a gente já tinha tecnologia, por exemplo, de fazer as chamadas via IP, né? De fazer toda essa mobilidade que hoje é muito comum para a gente, né? Mas se a gente lembrar um pouquinho antes do Covid, isso sequer existia, né? Pois é, então... isso me mostra o seguinte: você viu, né, que existia essa dor no mercado, que existia essa necessidade, conseguiu ver isso e viu que você conseguiria atingir isso, e você pensou isso estudando o mercado de Portugal, que aqui também haveria essa necessidade, seria um bom objetivo? Então, isso que foi o que mais me atraiu, porque o que acontece, né? Um dos principais elementos para você ter um projeto aprovado é você ter um grau de internacionalização, né? Então, o meu pensamento foi muito, muito simples e reto, né? Vou para Portugal e internacionalizo para o Brasil. Então, assim, então eu achava... mercado brasileiro. Exatamente, né? Como eu precisaria ter um mercado externo, né? Porque o projeto que eu escolhi é um projeto de internacionalização, né? Então, eles só apoiam as iniciativas feitas fora de Portugal, né? Porque na última crise aqui em Portugal, né? Um dos fatores que foi muito levado em conta era o excesso de dependência das empresas portuguesas, né? Do mercado português. Então, todos esses projetos de apoio, eles têm uma vertente muito forte de exportação, né? E foi aí que eu me peguei para montar esse projeto, né? Geralmente os projetos eles são 3 vertentes, né? Então o índice de exportação, você tem um produto que seja transacionável, né? E a inovação tecnológica. Então eu tinha um projeto que juntava isso tudo. Tinha os 3 elementos. Mas o mais interessante disso tudo, que eu estou contando essa história, e aí montei a empresa, tal, fiz a candidatura ao projeto, né?
Só que no meio do caminho eu me encantei com o projeto, né? O mecanismo, né? Eu falei, pô, assim, na verdade, o mecanismo dos sistemas de apoio, assim, Te me encantou. encantaram mais do que o meu próprio projeto, né? Então o projeto ficou, né? Foi colocado, né? Foi Depois executado. por algumas questões técnicas que depois eu vim entender, ele não veio aprovado e eu teria que fazer algumas correções e eu acabei que eu não fiz. E aí aprofundei nos projetos, né? Aí fui trabalhar numa das maiores empresas, né? Quer dizer, eu peguei como se fosse um trabalho part-time, que eles chamam aqui, que é muito comum, e aí eu fui trabalhar numa das maiores empresas, né, uma empresa que tinha 98%, tem, né, até hoje, do índice de aprovação de candidaturas, né, e aí fui entender como é que funciona isso, e lá fiquei uns 3, 4 anos, mais ou menos, 2 ou 3 anos, trabalhando, fazendo diretamente o atendimento, fazendo toda essa parte, mais a parte um pouco comercial, né, não tão técnica desse projeto. E como que chegou a Algo Mais? Como é que nasceu Algo Mais? Então, eu tinha... algo mais, assim, o que acontece? Eu vim para Portugal com 2 projetos, com esse projeto, né? E eu era sócio de uma empresa de contabilidade, eu tinha uma empresa de contabilidade aí no Brasil, né? Junto lá com o Márcio, que você conhece também. O nosso amigo Márcio Gaudêncio. Que era Apollo Contadores, né? Eu era sócio dessa empresa e vim para cá. Então eu vim, quando eu vim para cá, né, e as pessoas que me conheciam falaram, o que você está fazendo aí? Eu estou montando, contei essa história que eu estou contando para vocês, né? E aí a pessoa, eu também quero montar a empresa aí. E aí eu lancei um outro projeto que chamava Empresa em Portugal, né? Então, enquanto eu estava esperando a candidatura, que é um processo que demora 6, 8 meses para vir a aprovação, o resultado, eu estava naquela ocasião com esse projeto que chamava Empresa em Portugal, né, ajudando empresários que queriam fazer o que eu fiz, né? Então, e aí no processo de abertura de empresa chega um momento que você tem que ter um contador, né? E eu comecei e eu usava a Algo Mais, que é uma empresa que já tem há quase 16 anos, né, como a minha contabilidade aqui, né? E num determinado momento, aí, depois de alguns anos trabalhando junto, né, a gente acabou fazendo a aquisição de 50% da Algo Mais, que era uma empresa que já existia e que não fazia muito sentido eu trabalhar, e eu já estava trabalhando com Algo Mais, desenvolvendo a área de marketing, a área comercial deles, e aí não fazia muito sentido eu desenvolver os 2 negócios, né? E aí a gente acabou centralizando esses projetos na Algo Mais, né? Então a Algo Mais é uma empresa que hoje tem um histórico em Portugal grande, né? Minha sócia é portuguesa, é contabilista a vida inteira, né? Contadora a vida inteira, né? E aí trouxe adorável Maria do Céu, né? Maria do Céu, exatamente. Aí a gente trouxe essa experiência da consultoria, do que a gente fazia lá, e a gente criou um negócio único, né? E quando, indo até além disso, né? E aí o Marcos, né, que já tinha uma empresa de consultoria também muito consolidada lá no Brasil, também decidiu, depois ele conta a história dele, vim para Portugal, né? A gente montou a franquia da Algo Mais em Lisboa, né? Então, Ô Marcos, me chamou a atenção uma palavra que você falou, né? Então, uma empresa com algo único. O que é esse único que você está falando assim? Onde que está esse diferencial? Porque eu acho que é no diferencial que o empreendedor ganha o mercado, que o empreendedor consegue aparecer, consegue botar suas coisas para frente. Né? O que você chama de algo único que você encontrou que você fez? Você diz nesse meu projeto? Eu acho que a gente acho que quem é empreendedor está sempre buscando, né? Assim, um chama de diferencial competitivo, o outro chama, mas assim, nessa história que eu contei da empresa de call center, né, da empresa de tecnologia, a ideia ela era única mesmo, né? Eu tinha pego o conceito do Uber, né, e trouxe para o meu negócio que eu conhecia muito bem. Né? Então isso realmente era uma coisa que não existia e até hoje ainda assim... E até hoje não existe. Hoje você tem sites parecidos de freelancer e tal, mas que juntava tudo. Até hoje eu não vi nada
muito parecido, né? Tem uma questão local, né? Que aqui em Portugal as pessoas usam muito o celular, né? Como telefone comercial mesmo, né? Eles usam isso sem muito pudor. Lá no Brasil a gente tinha um pouquinho de pudor de usar o celular, pelo menos na época que eu vinha, né, o telemóvel como o telefone da empresa, colocar o número do celular num anúncio, era uma coisa que não pegava muito bem, né? Então a gente sempre precisava de um número de telefone fixo, né? Mas essa facilidade da telecomunicação aqui na Europa, né, foi uma ameaça para o meu projeto na ocasião, porque o que eu trazia de tecnologia inovadora, que era muito inovador no Brasil, né, não era tão inovador aqui, né? Aqui, por exemplo, eu tenho, sei lá, 1 giga de internet, eu tenho fibra ótica em casa, né? E lá no Brasil eu tinha fibra ótica no condomínio inteiro, né? A mesma potência. Então, assim, a gente chegou num nível de telecomunicação aqui, onde o meu projeto não tinha tanto diferencial quanto ele tinha no Brasil, na ocasião, né? E na Algo Mais, assim, o que eu acho que é o nosso grande diferencial, que é muito único, é a gente entender, fazer o depara, como eu digo, né? Então, assim, o português, o contador português, o fiscalista português, ele é muito fechado aqui no dia a dia da contabilidade dele, no mercado daqui. E o investidor, o empreendedor, ele tem outra noção, ele tem outra realidade, né? Então, eu preciso conhecer o que é um ICMS, né? Para explicar para o brasileiro o que é um IVA, senão ele não entende. E o contabilista daqui, por exemplo, não conhece muito como que funciona uma substituição tributária, né? Então, assim, o que eu acho que é o nosso grande diferencial é que a gente consegue falar a língua do empreendedor, né? E o português, ele é muito técnico, né? O português, ele é extremamente técnico, né? Nessa área financeira, nessa área contábil. Então, eu acho que o nosso grande diferencial aqui é realmente, por ser empreendedor, né, por ter um histórico de empreendedor, conseguir trazer para a linguagem do empreendedor a realidade aqui do mercado europeu, né? Então, acho que esse é o nosso algo mais, ou esse é o nosso diferencial, né? E aí, com o teu algo mais, né? Eu queria que você dissesse para a gente mais ou menos assim, o que é um programa de incentivo, né? E quais são as principais características que existem nesses programas de incentivo aqui em Portugal? Tá. Primeiro, o que é? Então, assim, primeiro é importante entender, né, como é que funciona essa lógica, né, da União Europeia, do mercado comum, né? Então, assim, a primeira coisa, assim, o que é isso, né? Então, como é que funciona, né? Então, todo mundo, todas as empresas pagam, né? Pagam uma taxa, né, um valor, um imposto, enfim, para que isso é recolhido, né? Isso vai para a União Europeia, né? E aí essa verba, ela volta para os países em forma de subsídio, né? E aí cada país cria o seu programa de como vai utilizar esses subsídios, né? Esse programa aqui em Portugal é o que eles chamavam de Portugal 2020, agora é o Portugal 2030. Então, é a forma que eles pegam essa verba que vem, né, e distribuem, né? E aí eles distribuem de acordo com o plano estratégico do país, né? Então, não, eu preciso melhorar emprego. Então, quem der mais emprego recebe mais dinheiro. Não, eu quero povoar as áreas de baixa densidade. Então, se você montar o seu projeto numa área de baixa densidade, você tem mais apoio, né? Por isso a nossa escolha de estar no norte, né? Então, por exemplo, você vai fazer um projeto em Lisboa, você vai ser muito menos apoiado do que se você fizer um projeto em Braga, por exemplo, né? Então aí o órgão que cuida disso, que é o IAPMEI aqui em Portugal, ele cria, né, com esse dinheiro as diretrizes, né, do que ele quer para Portugal, né, e as pessoas se candidatam a isso. Então, essa é a lógica, né? E aí são quase 200 programas de apoio. 200 né? Então, programas de apoio. É muita coisa. E aí você tem que estudar o que é, o que funciona, o que não funciona. Tem programas que são empréstimos disfarçado de programa, né? E tem programas que realmente entregam dinheiro
para o empresário, né? Então essa é uma lógica. A outra lógica que eu acho, eu vou explicar de uma forma muito simples, né? E quem está no Brasil vai entender, lá no Brasil como é que funciona? Eu trabalho 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? Saio de lá e vou para o seguro-desemprego. Aí fico lá mais 6 meses, 7 meses, 8 meses, né? E volto, né? Eu, quando tinha empresa de call center, o maior concorrente era o INSS, porque eu pagava um salário mínimo, o cara saía, né? A hora que ele se habilitava, ia para o salário mínimo, né? Depois voltava e ficava aquele ciclo lá, aquela rotatividade horrível nas empresas, né? Isso sem contar, enfim, no caos que o funcionário ou o colaborador causa na empresa quando ele quer sair e quer ser mandado embora, né? E vice-versa. Bom, enfim, mas então essa é a lógica, né, do nosso sistema de apoio lá no Brasil, né? É um país assistencialista, Portugal é muito mais assistencialista que o Brasil, mas você vai lá, né? Eu dou o dinheiro, né? Eu dou dinheiro para o cara que perdeu o emprego, né? Esse mesmo programa aqui em Portugal, como é que funciona? Eu dou o dinheiro, mas eu dou o dinheiro para o Marcos contratar você. Entendeu? Então, em vez de eu dar o dinheiro direto para você, eu dou o dinheiro para o Marcos, que tem uma empresa, e o Marcos te contrata. Então, então eu pago o seu salário para o Marcos 10 meses. Né? É assistencialismo? Mas ele fomenta a economia. Entendeu? É muito inteligente, se for pensar. Sim, eu, com o mesmo dinheiro que eu tenho, eu giro a economia, ajudo o empresário que está começando, né? Transforma em riqueza, né? Eu não vou dar dinheiro para você sobreviver, né, cara? Eu vou dar dinheiro para você trabalhar. Transformar em riqueza. Não, mas mais do que isso, eu não dou na sua mão, eu dou na mão do seu patrão. Isso, exatamente. Então eu desenvolvo ele, né? E ele te ajuda. Então eu estou te ajudando da mesma forma. Né? Então, assim, é muito inteligente. Muito, muito inteligente. Né? Outra coisa, por exemplo, os projetos de apoio, né, financeiro, esses do Portugal 2020 e tal, o que acontece? As despesas que eles apoiam são despesas de investimento. Né? Então, teoricamente, se você, e o português, ou o mercado português, falou isso assim, ele só se movimenta com os incentivos, né? Então, assim, a pessoa só vai investir, só vai comprar aquele equipamento mais caro, aquela máquina que é robotizada, tal, se tem dinheiro do governo, senão eles não compram. Né? É muito difícil o empresário aqui pôr a mão do bolso dele para investir, até porque o dinheiro que vai para o bolso, o dinheiro da pessoa física aqui que a gente chama, é muito caro. Para você trazer dinheiro da pessoa jurídica para a pessoa física, não é aquela molezinha lá do Brasil que você pagou a taxinha do Simples, né? Ah, paguei a alíquota do Simples, traz isso, rendimentos isentos, e não existe isso aqui, né? Trouxe o dinheiro da pessoa física da pessoa jurídica para a pessoa física, taxa bonito, pode chegar até 40%. Então, o que acontece? Então, o cara não pega dinheiro que está no banco dele, o empresário, e coloca na empresa. É muito difícil. Então, isso geralmente eles esperam os projetos de apoio. E aí eu estou contando isso porque qual que é a lógica? Só o que se arrecada de IVA, né, e de impostos sobre aquele investimento que é feito, né, que teoricamente não seria, acaba que financia o próprio projeto. Inclusive novas reservas para novos projetos. Então, assim, é um sistema muito, muito, muito bem pensado que existe aqui. Eu acho que esses projetos de apoio, acho que existem desde que existe a União Europeia. Então, assim, claro que teve gente que usou projetos de apoio para comprar BMW, para comprar Mercedes, claro que existiu, né? O português não é tão diferente do brasileiro. Agora, a gente aprendeu a ser do jeito que a gente é. Tivemos escola, né? Mas é um sistema que foi muito aperfeiçoado, né? Então hoje ele é um sistema que funciona. Ele é politizado? Fazer uma pergunta na cara, assim, na lata mesmo. Não. Olha só, eu já trabalhei nas maiores empresas, já trabalhei na maior empresa, né, de projeto de apoio, né, inclusive em ocasiões lá, a gente tinha reuniões lá com pessoas que desenharam o projeto, que estavam dentro do projeto, né, assim, te falo que eu nunca vi, até hoje, assim, eles chamam de cunha aqui, né? Mas eu nunca vi nenhum tipo de influência, né? Para aprovação.
para aprovação. Você Tá. tem um projeto bom, se atende os requisitos. Né? Agora vamos lá, Marco. Antes de você entrar nesses detalhes Claro. de requisito e tudo mais, Uhum. a gente sabe que esse dinheiro é limitado. Não há 200 programas, né? E cada um deles provavelmente com a sua verba, né? Limitada. E aí eu como empresário, escolho lá o programa e vou fazer a minha candidatura, né? Só que eu vou ter concorrente. E aí, o que você recomendaria para o empresário que deseja ir por esse caminho fazer? Como ele deve se preparar para ter mais chance de obter sucesso na sua candidatura? Quais são os pré-requisitos, se é que existem? Tá. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é estar bem assessorado, ou com a gente, ou com outra empresa, né? Mas, assim, não é um projeto, foi o erro que eu cometi, que eu contei lá no começo, né? Quer dizer, eu fiz o projeto, tentei fazer sozinho, mal assessorado e tal, aí perdi tempo, perdi 6, 8 meses com detalhe, e tive o projeto negado por um detalhe muito bobo, né? Então, são projetos muito detalhados, né? Que exige conhecimento local, né? Dos planos, né, dos planos diretivos locais, né, porque tem que ter aderência ao plano local. Então, assim, é um projeto que precisa ter Alguém com experiência, com prática. Tem que ter alguém com experiência, com prática, né, e com índices de aprovação elevados, né. Certo. Do ponto de vista geral, o que acontece nos projetos, né? Você tem 2 tipos de projetos. Você tem o projeto que é por mérito, né? Então, quem tem o melhor projeto leva o dinheiro. Sempre, claro, sempre tem menos dinheiro do que projeto. Né? Isso. Né? Então, você tem o projeto que é por mérito e o projeto que é por esgotação de verba. Né? Então, você tem o projeto que é quem apresenta primeiro e atende aquele requisito vai levando o dinheiro até acabar. Então assim. a ordem de entrada também é um dos importante critérios. em alguns projetos. Olha só, né? viu? Né? E você tem os projetos que são por mérito, né? Então esses projetos por ordem de entrada, né? É aquele projeto que você tem que estar com ele pronto, né? Então já está com ele pronto, você sabe que vai abrir, quando abre, você candidata e pronto, né? Estar com ele pronto significa ter um plano de negócios completo? Tem que ter um plano de negócio que com pequenos ajustes você adequa, né? Mas de uma forma. Se você tiver um bom plano de negócios, bem feito, bem estruturado, tal, você tem quase todos os elementos na mão para fazer uma candidatura rápida, né? E quando eu estou falando rápido, estou falando horas, dias no máximo, né? O projeto, eu tive um projeto, por exemplo, que eu fiz para uma empresa que montou uma máquina, na época do Covid, né, que montou uma fábrica de máscara, né, e de álcool gel. Né, aqui em Portugal. Aqui em Portugal. E eu tive 500 mil euros de subsídio aprovado e conseguimos chegar a 95%. Claro que foi uma situação especial. Não reembolsável. Né? A fundo perdido. Então, assim, e a fábrica foi montada e está operando até hoje, inclusive. Mas o ponto estava tudo pronto. Quando abriu o projeto, a gente foi a primeira, a segunda, talvez a terceira candidatura a entrar. Né? O que não é muito fácil, porque às vezes você tem que ter orçamento, tem que ter 2, 3 orçamentos né? Então, assim, não é uma coisa tão simples. Né? Mas, enfim, então, esses são os projetos, geralmente os projetos relacionados, né, o que saiu agora do ano passado, que foi de internacionalização através de sites, né, que apoiou muito a parte digital, né, são projetos que vão que é por esgotamento de verba, né, de dotação. E tem os projetos por mérito. Aí os projetos por mérito, o que tem que entender? Aprovar o projeto, né? Hoje eu falo que aprovo todos que eu faço, né? O problema é que quando você aprova, você tem notas que vão de 0 a 5, né? Certo. A maioria, a partir de 3 está aprovado, né? Você está apto a, né? Mas não quer dizer que vai tem projetos que eu sei que se você não tiver 4.5, 4.6, né, é o que eles falam de aprovado sem dotação orçamentária, né? Você não chega no dinheiro. Né? Perfeito. Então é esse conhecimento que as pessoas precisam ter, né? Então, peraí, isso aqui. Agora, eu consigo fazer um projeto e conseguir 5? Consigo. Porque eu sei, na grande maioria, o que eu preciso, né? Uhum. Só que todos os projetos, eles são empréstimos, de verdade, eles são empréstimos que podem ser convertidos, parte deles, a fundo perdido ou não, né? Então, assim,
Se você tem um projeto que você conseguiu 5, né? Forçando muito o indicador de desempenho, forçando muito o indicador de contratação de mão de obra, né? Que acaba ranqueando, depois o seu cliente ou você não vai conseguir atingir aqueles indicadores, né? Então eu resolvo um problema de aprovação, mas eu crio um problema ali na frente que o empresário não vai conseguir entregar aquilo que ele mesmo falou que tinha que entregar, né? Tá. E às vezes ele tirou verba de outro, né? Então você né? acabou já de responder o que seria a minha próxima pergunta. Quais são os erros mais comuns que os empresários apresentam a ponto de ter problemas depois, seja na candidatura ou mesmo na Isso é um problema gestão. sério, né? Às vezes o cara tá pensando o seguinte, olha, eu tenho que atingir o dinheiro, tenho que atingir aquilo, tenho que ganhar. E esquece depois como é que ele vai aplicar e o que ele vai ter que dizer, olha, eu consegui atingir essa meta ou não, né? Não, dinheiro carimbado. Se você me perguntar o principal erro que eu falo é o seguinte, são projetos que são empresários que colocam projeto só pelo dinheiro, né? Isso. Então, assim, se você não tiver um projeto bom, o projeto ele tem que ser bom por ser bom, né? Olha, isso aqui dá dinheiro com apoio ou sem apoio, né? Pô, com apoio melhor ainda, né? Mas é isso. Então, porque o projeto, uma candidatura vai te obrigar a fazer coisas, né, que você não faria se você não tivesse num projeto desse, né? Por exemplo, você tem que ter lá um projeto de eficiência energética, por exemplo, né? Você tem que colocar painel solar. Né? Naquele momento, por exemplo, quem está começando, isso não é um investimento que você vai fazer logo de cara, né? Você vai fazer isso num segundo momento, né? Não, eu tenho que fazer por exemplo, sei lá, um balance scorecard, por exemplo. Eu não vou fazer esse estudo nesse momento, né? Não faz sentido, eu estou começando, eu vou fazer outros tipos de estudo, né? Então tem algumas coisas que para você aprovar um projeto, você vai ter que investir, né? Que se você for fazer sozinho, né? Se você fosse lá fazer sem apoio, você não teria não iria investir naquilo, naquele momento. Então o projeto precisa ser bom, né? O projeto ele precisa precisa ser sustentável por si só, né? Lá no Brasil, Marco, eu tenho uma experiência também bastante grande nisso. Eu sempre recomendo, e as instituições elas olham isso, não sei se aqui em Portugal também, e aí entra a minha pergunta, assim, a minha empresa, sem o projeto, nos próximos 5 anos vai caminhar desse jeito e com esse resultado, inclusive de fluxo de caixa projetado. A minha empresa, com o projeto, no mínimo, tem que ser algo maior e melhor do que esse cenário que eu estou projetando para os primeiros 5 anos. E aí eu apresento, na verdade, os 2 cenários. Olha, sem projeto e com projeto. Com projeto eu vou estar empregando mais gente, eu vou gerar mais impostos, eu vou inovar tecnologicamente na área A, B ou C que eu não inovava. Então eu tenho que demonstrar isso. Isso ocorre aqui também em Portugal? Você me pergunta em relação à aprovação do projeto? Não, a apresentação da sua proposta, da sua candidatura. Mostrando esses cenários. Eles analisam a viabilidade de um plano de negócio, como um plano de negócio, né? Então, assim, o dinheiro da candidatura, né, ele só é uma entrada de capital, né? Na verdade, é só uma entrada de capital que você tem que mostrar. Quer dizer, se você apresentar um projeto que dê resultado negativo, né, que dê. Não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado, claro. E outra coisa muito importante é que ele seja, vamos supor, é um projeto de 2 anos, né? Porque. Vamos imaginar, você tem 2 anos para realizar aquele projeto. Né? Então, o projeto não pode estar pronto o suficiente que caracterize que você começou antes da candidatura. Porque senão você já fez, você está querendo capitalizar alguma coisa que você já fez. Né? Reembolsando. Exatamente. Mas também não pode ser complexo o suficiente que você demore mais do que 2 anos, por exemplo, para executar, que você estoure o prazo de execução. Então, então 2 anos é um prazo padrão, a maioria acaba sendo 2 anos, né? Então, quando você tem projetos que são maiores do que 2 anos, né, você acaba picotando esse projeto em vários projetos, né? Então, agora eu vou montar... por exemplo, a gente preparou uma candidatura de uma empresa que trabalha com aquelas divisórias comerciais, né? Monta escritórios, né? O maior cliente deles é a Regus, por exemplo. Tá? Então, assim, na verdade, o que é a empresa? É uma marcenaria, né? Uma vidraçaria e uma mini metalúrgica, uma chaparia.
né? No processo de implantação, a gente fez 3 projetos diferentes, né? Então vai ser a implantação da marcenaria, né? Depois a implantação para justamente, né, dar tempo de fazer isso tudo e entregar todos os projetos, né? Entendi. Mais ou menos nessa linha. Do nosso lado, o que eu acho, o que a gente faz muito, porque a gente não tem capacidade, ninguém tem capacidade de pegar tudo que aparece de projeto, né? Então, o que a gente faz geralmente é um bom enquadramento, né? Então, eu hoje, e como o índice de aprovação para a gente é um dado muito importante, né, eu não pego o projeto que eu acho que não vai aprovar, porque ele requer Trabalho assim, grande, né? muito trabalho, né? E a gente geralmente participa só lá do resultado, né? Então, assim, eu só ganho, a gente acaba só se remunerando quando a gente consegue efetivamente ter o sucesso, né? Então o que a gente faz é um bom enquadramento, é entender bem o projeto, ver se o empresário realmente tem condições, porque às vezes o empresário não acha que tem condições, ele não está de má fé, né? Ele acha que efetivamente o projeto dele é bom, né? E que ele tem condições de entregar, e a gente olha e fala, não, peraí, ele tem que, antes de convencer o IAPMEI ou quem julga, ele tem que convencer a gente para pegar no projeto, né? Porque se eu não tiver convencido que o projeto é bom, não faz sentido a gente avançar com ele, né? Então, assim, um bom enquadramento, eu diria, né? Assim, as melhores empresas de consultoria que fazem isso são as empresas mais rigorosas nesse a gente chama de enquadramento, né? Ver se o cliente tem, a gente chama aqui de pernas para andar, né? É um termo interessante aqui em Portugal, mas assim, a primeira coisa é fazer essa análise para ver se a empresa tem perna para andar, E né? dentro desse enquadramento, as empresas nascentes, ou seja, que ainda não têm história, elas dificilmente vão ter chances de algum dentro desses pleitos. Como é que fica aí esse tratamento? A nossa estratégia, na verdade, é até o contrário, porque o que acontece? Eles têm índices financeiros, né, de TIR, TIF, EBITDA bem pesados para empresas que já existem, né? Tá. E as empresas como eu volto, né, lá naquelas estratégias de crescimento a forma que eles montam o programa para usar esse dinheiro, né? Portugal incentiva muito as empresas novas, né? Incentiva as startups, então. O que acontece é o seguinte, você tem duas partes, a maioria dos projetos, quando eu cheguei aqui, era tudo financiado com essa verba da União Europeia que o IAPMEI atribuía. Mas já há uns 5, 6 anos atrás, eles fizeram uma parceria com os bancos, né? Então o banco financia metade e a outra verba vem do fundo comunitário, né? Então o que acontece? As empresas novas, né, têm muita dificuldade de aprovar isso com o banco, porque não tem histórico bancário, né? Certo. Por outro lado, as empresas velhas, as empresas mais antigas, né, tem que ter um índice, de... são mais difíceis de enquadrar, né, inicialmente. Então, o que a gente tem feito com as empresas novas, se você abrir mão da parte bancária, eu diria que é um caminho muito interessante, né? E para quem está aqui, às vezes não é tão interessante, eu só vou ter 40% a fundo perdido, não vou ter, entendeu? Mas para gente que vem de fora, que está acostumado a não ter nada, se você conseguir 20% a fundo perdido, já está bom demais, né? Então, assim... Ou seja, há um oportunidades, as oportunidades estão aí e os empresários precisam se preparar para aproveitar essas oportunidades, né? Em especial até quem vem de fora também. Não, e você é o que eu tô falando, você chegar num país que você não tem histórico financeiro nenhum, você montou uma empresa. Essa chance? Essa empresa que eu tô te falando de álcool gel lá que a gente montou, ela tinha 15 dias quando eu fiz a candidatura. Então você pegar uma empresa que não tem histórico financeiro nenhum, conseguir levantar, né, que seja 20%, 10%, né, de um dinheiro que você ia gastar de qualquer forma e ter isso de volta, isso é fantástico, entendeu? Marco, a gente agradece muito, tá? A tua participação foi muito legal mesmo, sabe? Conhecer a tua empresa, conhecer o Algo Mais, usufruir do teu conhecimento, da tua experiência esse tempo todo. E a gente pede para você deixar uma frase, primeiro deixe seu recado, um recado teu para o ouvinte, e depois no final pode deixar uma frase, que nós estamos fazendo coleções de frases, né? Uma frase para o nosso ouvinte também. Te peguei de jeito agora. Olha, eu acho assim,
uma coisa que eu acho, uma mensagem que eu deixo para quem está pensando em vir para Portugal, né? Seria, eu falo isso para os meus clientes, né? Eu falo isso, né, geralmente falo, do mundo, do Brasil para Portugal e de Portugal para o mundo, né? Eu digo que você tem que vir para Portugal, né? Não pensando em Portugal, pensando em Portugal, né? Mas sair daqui porque você está num mercado, você pega um mercado como o europeu, que é gigantesco, né? Você leva a sua empresa para um nível europeu que quem está aqui sabe, assim, é muito diferente você chegar com uma empresa europeia, até para vender ou até para fazer negócio no Brasil, você já chega com um porte completamente diferente, né? Então, assim, eu acho que esse é o conceito, né? Então, essa é uma frase que eu falo muito. É do Brasil para Portugal e de Portugal para o mundo, né? Porque é um país que fomenta muito a exportação. Então, você vai ter muita ajuda, vai ter muito incentivo, né, para levar os produtos daqui para aqui do lado, que eu estou falando da Espanha, eu estou a 10 minutos da Espanha, então assim, a exportação aqui é muito, muito fácil, né, muito mais simples, né, para quem vem dos outros mercados, né. E uma frase que eu gosto muito, que eu não sei nem de quem é, mas eu sei que não é minha, mas eu repito, né? É isso, né? Quem quer mudar, né? Quem quer ter resultado diferente, precisa fazer coisa diferente, né? Então, se você está fazendo sempre as mesmas coisas, vai ter sempre o mesmo resultado. Se tá bom, beleza. Né, força, né? Mas se você quer mudar, você tem que mudar o que você está fazendo, né? Então, uma decisão de internacionalizar, de mudança, né, de família, de mudança de país, de mudança de empresa, né? Ela tem que ser tomada se você não está gostando, né? Você quer mudar a sua realidade atual, né? Então, eu gosto muito desse conceito, né? Então, Legal. Se você quiser mudar os resultados, começa a mudar as coisas que você faz, né? Obrigado, Marcos. Valeu. Bom, Marcos, então, mais um episódio. Mais um episódio. E o bacana dessa conversa aqui com o Marco é assim, quantas oportunidades a gente tem aqui em Portugal. É um país pequeno, mas com uma capilaridade gigantesca, como o Marcos acabou de falar, e com incentivo. Né? De Portugal para o mundo. De Portugal para o mundo. Olha, inclusive para o Brasil. Inclusive voltando para o Brasil. Exatamente, né? Muito legal. Ok. Não, só fazer um pontinho aqui que eu não falei, mas acho muito importante. A infraestrutura que a gente tem aqui, a infraestrutura hoje tecnológica, a mão de obra é altamente capacitada, né? Os profissionais, o nível de educação aqui é muito, assim, no mínimo é bilíngue, né? Os profissionais do mínimo são bilíngues. É muito. Claro que sempre tem, né, o lado positivo e negativo disso, né? Mas assim, realmente a gente tem muita condição assim para ter sucesso, empreender em Portugal e na Europa como um todo, né? Principalmente se você fala uma segunda língua, se você vai se capacitando, né, é bem interessante. Legal, Marcão. Marcão, foi um prazer te conhecer. Obrigado pela oportunidade aí. Então. Espero poder ter levado um pouquinho aí de aberto a cabeça de muita gente. Bom, pessoal, então vocês aqui fiquem à vontade para compartilhar o nosso episódio do Portugal Connection. Foi muito legal a gente ter estado aqui com o Marco e foi um episódio assim muito bacana mesmo para a gente falar sobre o empreendedor. Muitas oportunidades aqui para todos os empresários, não somente para os empresários que já estão aqui em Portugal, mas aqueles que querem vir para Portugal. Como o Marco falou, né? Do Brasil para Portugal e de Portugal para o mundo. Para o mundo, inclusive para o Brasil de volta, né? Inclusive para o Brasil de volta. Ótimo, é isso aí. Ok. Então, até a próxima, então. Até o próximo programa, né? E compartilha aí, pessoal. Chama os amigos, chama outros empresários para estar aqui conosco, né, Jorge? É isso daí. Abraço.